Meus amados irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero expressar a minha alegria, minha gratidão ao Senhor Deus, estar mais uma vez aqui com os irmãos, um dia tão bonito como esse, um dia do Senhor, para juntos adorarmos ao Senhor nosso Deus, que é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Expressar também minha gratidão ao pastor Renê pelo convite e a confiança do pastor Renê e do conselho da igreja para que eu estivesse com essa missão tão honrosa de pregar a palavra do Senhor nesta manhã e também ministrar o sacramento da ceia. Quero convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor na carta que Paulo escreveu a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos, meus irmãos, ler alguns versículos do 4º capítulo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do 1º versículo até o 5º versículo. Ok, vamos ler a palavra do Senhor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nossa gratidão, Pai amado, por estarmos aqui, ó Deus, reunidos como parte do teu povo, para adorar o teu santo nome. Nossa gratidão, Senhor Deus, por poder ter a tua palavra traduzida para o nosso idioma, e poder ouvir, ler as Escrituras, cantar cânticos em louvor ao Teu nome, e agora poder ouvir a exposição da Tua palavra. Em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, Teu Espírito Santo aplique a Sua palavra no nosso coração, possamos guardar a Tua palavra no coração para não pecar contra Ti. O Senhor Jesus orou por Sua igreja, ó Pai, pedindo que a igreja fosse santificada na verdade, e disse: a Tua palavra é a verdade. Santifica-nos mais ainda nesta manhã. Nós rogamos, imploramos isso em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, ontem à noite eu recebi um vídeo no meu WhatsApp de um irmão da igreja. O vídeo era um culto, em alguma igreja que eu não sei qual é, e eles estavam louvando ao Senhor, cantando um cântico que é um clássico da música popular brasileira, de um autor que é nordestino. Eu fiquei pensando sobre isso. O que está acontecendo com a igreja do Senhor? Há pouco tempo, eu me deparei com um desses vídeos curtos da internet, em que é um cidadão que parece estar vestido de anjo, e a ideia é mais ou menos assim: o anjo vai ver o que está acontecendo nas igrejas brasileiras, mais ou menos isso. E aí, esse cidadão que está ali interpretando a ideia de um anjo, vai se assustando com as coisas que ele vai
contemplando nos cultos, nas igrejas, especialmente nas igrejas brasileiras, coisas horrendas acontecendo nas reuniões, nos cultos, desses que afirmam ser crentes em Cristo Jesus e assim afirmam fazer parte do corpo de Cristo, do povo de Deus na terra. E num determinado momento, confesso que me vi rindo, mas depois pensei, eu acho que eu devia estar chorando, né? Porque isso está acontecendo, e tudo isso que está acontecendo acontece por grupos e comunidades e pessoas que se dizem crentes e que estão ali para a glória de Deus. E aí tem uma pergunta que surge então: será que nós temos alguma maneira prática de nos examinarmos? Vejam só, aqui eu quero enfatizar também a questão do nosso autoexame como igreja presbiteriana de Marialva, Igreja Presbiteriana do Brasil e Nova Esperança, crentes em Cristo Jesus, outras comunidades, outras igrejas. Será que nós temos alguma maneira de uma avaliação para saber identificar ou como identificar a verdadeira igreja do Senhor? Essa igreja militante, eu não estou me referindo à igreja como nós conhecemos, a igreja invisível, que são os crentes em Cristo Jesus, os do passado, que já estão na glória com o Senhor, verdadeiramente crentes, convertidos, regenerados, salvos pela graça, os do presente, que o Senhor conhece muito bem o seu povo, e até aqueles que ainda se converterão ao Senhor. A igreja, eu não estou me referindo à igreja invisível, estou me referindo à igreja militante. Nós temos como identificar características, algumas indicações que possam apontar para nós a verdadeira igreja de Cristo na terra. É interessante que os reformadores se debruçaram sobre isso e identificaram algumas marcas da verdadeira igreja. A primeira marca é a autêntica pregação da palavra de Deus. A autêntica pregação da palavra de Deus. A segunda marca é a correta administração dos sacramentos. E a terceira marca é a autêntica e correta também administração da disciplina eclesiástica na igreja. Então, naquele tempo, no período da Reforma Protestante, esse debate era muito interessante, porque os reformadores estavam dizendo: nós estamos nos voltando novamente às Escrituras. A igreja se desviou do Evangelho genuíno e nós estamos fazendo uma reforma espiritual, voltando às Escrituras. E a Igreja Católica Apostólica Romana dizendo que não, que ela era a verdadeira igreja de Cristo na terra e que os reformadores estavam apostatando. Então havia esse debate. E por isso então que essas marcas foram anunciadas e há um certo consenso de que essas são as três marcas principais da igreja. Mas, curiosamente, alguns diziam que, na verdade, se for parar para pensar, uma apenas é a marca, que é a pregação genuína do Evangelho. Porque as demais marcas, os próprios o sacramento, o batismo, a ceia, a administração correta dos sacramentos, a própria disciplina eclesiástica, todas essas coisas também dependem da fiel pregação, exposição da palavra de Deus. Então, sendo assim, a pregação genuína da palavra de Deus é a marca por excelência da verdadeira igreja do Senhor Jesus. Meus amados, será que eles exageraram? Ao longo da história, as igrejas reformadas, da qual nós fazemos parte, creem que de fato essas são marcas da verdadeira igreja. Mas vejam, esse texto que nós lemos nesta manhã, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, vejam a ênfase que o apóstolo Paulo está dando no final desta carta. Esta carta foi escrita ao filho na fé de Paulo, Timóteo, que era um pastor, um evangelista, e por ordem apostólica estava pastoreando, pregando o evangelho
na região de Éfeso, na igreja local que ali congregava e se reunia. Timóteo é um homem, um servo de Deus, um homem consagrado ao Senhor, mas ele também é um homem que enfrenta problemas com a timidez. Paulo está preocupado com Timóteo. Escreve encorajando aquele servo de Deus que estava enfrentando no ministério, naquela região, imensos problemas. E ele então exorta Timóteo para que Timóteo se levante com coragem, reavive o dom do seu chamado, da sua vocação, por imposição de mãos do presbitério, para que ele então se levantasse como ministro do Evangelho e pregasse com coragem e ousadia a palavra de Deus. E é muito interessante, porque o apóstolo Paulo, escreve essa carta num período dramático na sua vida. Ele está na sua segunda prisão. Isso quer dizer, meus irmãos, que ele está muito perto da sua morte. Provavelmente, alguns dias ou semanas no máximo, depois que ele escreveu esta carta, por volta ali de 67, 68 depois de Cristo, o apóstolo Paulo foi morto como mártir por Cristo Jesus. Então, ele está escrevendo esta carta para Timóteo, e nesta carta nós temos parte das suas últimas palavras. Isso é uma coisa muito importante, muito profunda. Pense comigo, por favor, preste atenção. Se você soubesse da sua morte iminente, se você soubesse que você está muito perto da sua morte, quais seriam as suas últimas palavras? Quais seriam as suas últimas palavras para a sua família? Quais seriam as suas últimas palavras para a sua igreja, para os seus irmãos? O que você diria? Pois vejam, Paulo sabia. Ele está dizendo nesta carta que logo, logo ele estaria sendo oferecido por libação. Ele sabia que havia combatido um bom combate, estava completando a sua carreira, guardando a sua fé, e agora ele está muito preocupado com a igreja. As últimas palavras do apóstolo falam da sua preocupação com a glória de Deus, com a glória de Cristo e com a saúde da igreja. As últimas palavras de um homem são muito importantes, porque elas servem como janelas para que a gente possa compreender o que está lá no mais profundo do seu coração. Quais seriam as suas últimas palavras? Vejam, meus irmãos, aqui está um texto muito interessante. A ênfase desse texto é claro, a pregação autêntica e poderosa da palavra de Deus. A gente pode simplificar em 3 palavras: prega a palavra, prega a palavra. A estrutura desse texto nós podemos dividir assim. No primeiro momento, Paulo está ensinando a Timóteo qual é realmente a missão de Timóteo, qual é realmente a missão do ministério pastoral, qual é a missão por excelência de um ministro do Evangelho, do presbiterato, e, em certo sentido, de maneira mais ampla, claro, qual a missão da igreja? Vejam, lembrem da introdução. Será que, de fato, dizer que a autêntica e genuína pregação do Evangelho é uma marca da verdadeira igreja de Cristo? Será que é forçado? E neste texto, meus irmãos, nós percebemos que não, que de fato é a marca da igreja, ou pelo menos faz parte das marcas da igreja autêntica do Senhor. No segundo momento, nós encontramos nesse texto também o apóstolo Paulo apresentando alguns argumentos que servem como base para esta exortação. Então ele diz: prega a palavra, é a missão. E aí ele apresenta neste texto, nestes versículos, argumentos para, então, que servem como base para essa exortação. Vamos começar, então, pelo primeiro ponto: qual realmente é a missão de Timóteo, daquele evangelista, daquele pastor? E a ideia aqui de evangelista não é a ideia como a gente muitas vezes contempla hoje. O evangelista era um pastor, um servo de Deus ordenado, que recebia ordem diretamente apostólica para pregar, para organizar a igreja, e tenham isso em mente.
Timóteo tem a missão de organizar a igreja de Cristo. Esta carta está falando da organização da igreja. A primeira e a segunda carta fala disso exatamente, de como eleger presbíteros, de como fortalecer o ensinamento doutrinário na igreja, ordenando presbíteros, ordenando homens aptos para o ensino, enfrentar os desafios e os problemas da igreja. Então, por favor, tenham isso em mente. Aqui é uma carta que se refere a como cuidar da igreja, como a igreja deve proceder no culto, no ministério e tudo mais. Mas vamos lá, qual realmente é a missão? Prega a palavra de Deus. E que palavra é essa? No terceiro versículo ele fala de sã doutrina, no quarto versículo ele fala a verdade, no sétimo versículo ele fala da fé. Nós estamos falando então da palavra do Senhor, do nosso Deus, inspirada por Deus. As Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento e também o Novo Testamento, palavras inspiradas por Cristo, a doutrina apostólica, os ensinamentos inspirados também na Nova Aliança, a doutrina do Evangelho. E aqui doutrina não é um conjunto de regrinhas, não, é o Evangelho, o ensinamento, a lei do Senhor. Tudo isso, então, meus irmãos, forma o que é a palavra que deve ser pregada, a palavra de Deus, o Evangelho bendito de Deus e todo o corpo de doutrina da palavra de Deus. Esta é a principal responsabilidade do ministro do Evangelho, é a principal responsabilidade de Timóteo e é a principal responsabilidade dos ministros no nosso tempo, a principal responsabilidade da igreja, a fiel pregação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem supremacia. A palavra de Deus deve ter também primazia na vida da igreja. Então Timóteo não deveria apenas ouvir as Escrituras, ele não deveria apenas crer na palavra de Deus, ele não deveria apenas obedecer, e deveria fazer tudo isso. Ele deveria ouvir, crer, obedecer, mas ele também deveria se levantar e pregar a palavra do Senhor Deus, como um arauto de Deus. E aqui a expressão pregar fala disso, fala de um arauto. Naquele tempo, nos dias de Paulo, nos dias de Timóteo, os imperadores, eles tinham arautos, que eram homens ali com esse ofício de levar às comunidades a lei daquele imperador ou as últimas decisões. Os arautos então saíam e precisavam ter muita coragem, porque nem sempre o que o imperador decretava era popular, né? E ele então chegava nas praças e se levantava e dizia então qual era a vontade do imperador para aquela comunidade, para aquela cidade, para aquele vilarejo. E o arauto não podia ser infiel nessa entrega, não podia acrescentar nada do seu próprio coração. Então, acredito que o apóstolo Paulo traz essa ideia para mostrar a força do ofício do ministério pastoral e da extrema necessidade que nós, pastores, temos de ter um esforço, de sermos fiéis à palavra de Deus e expor a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, para que assim, como arautos de Deus, como servos ordenados de Deus, nós tenhamos um ministério de sucesso, de acordo com a vontade de Deus. Não podemos anunciar, acrescentar nada às Escrituras, os nossos achismos. Nós devemos tão somente pregar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus como um arauto de Deus, como um servo de Deus. A igreja tem essa missão de zelar, juntamente com seus pastores, pela fiel pregação da palavra de Deus. Se desviar disso, né? A nossa confissão de fé fala sobre a igreja, que a igreja pode ser mais ou menos santa, dependendo dessa sua fidelidade às Escrituras Sagradas. E se desviar disso, negar o Evangelho, negar a palavra de Deus, as suas doutrinas, isso é caminho de apostasia, meus irmãos. E infelizmente, ao longo da história, temos visto muitos que se dizem cristãos, crentes, muitas igrejas que se dizem cristãs, mas que na verdade negam as coisas mais fundamentais do Evangelho, da palavra de Deus. Professam
que são cristãs, mas na verdade há muitos já se transformaram em sinagogas de Satanás. E isso é um alerta muito solene. Nós devemos zelar pela missão. E qual é a missão? É pregar a palavra de Deus, como arautos de Deus. Então, esta pregação, ela tem algumas características. Vocês prestaram atenção no texto? O texto diz assim: prega a palavra, insta, a ideia de instar, quer seja oportuno, quer não. E essa é a primeira característica. Isso aqui está falando do senso de urgência que o ministro, que Timóteo deveria ter, que os ministros devem ter, a igreja deve ter. Esta pregação ela é urgente. E haverá momentos em que parece que não é uma boa oportunidade para pregar a palavra de Deus, mas não devemos nos enganar. Toda oportunidade é um momento de pregar a palavra de Deus. Insta, quer seja oportuno, quer não. O arauto precisa entender, então, meus irmãos, que todo tempo é tempo de pronunciar, de pregar, de proclamar a verdade de Deus, a palavra de Deus. E, meus irmãos, este é o assunto mais excelente. A palavra de Deus é o alimento para a igreja, para a edificação da igreja, para a salvação de pecadores. Meus irmãos, pensem comigo, por favor. O que diz as Escrituras? Como poderão crer se não conhecem, se não ouviram a palavra? Então, a palavra de Deus é um instrumento poderoso de Deus para a salvação de pecadores. O Espírito Santo aplica a poderosa palavra no coração de pecadores e redime, resgata, restaura, salva. A palavra de Deus, meus irmãos, santifica a igreja. Lembrem-se da oração do Senhor, na oração sacerdotal, João 17, o Senhor Jesus ora ao Pai pedindo que santificasse a igreja na verdade. Ele diz: a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus nos purifica, nos santifica, nos transforma. Ela traz sabedoria. Lembrem do Salmo 19, traz sabedoria aos simples, ela alegra o coração, ela restaura a alma. A palavra de Deus é maravilhosa, é poderosa. Por isso, vejam, meus irmãos, a importância de entendermos que devemos pregar a palavra de Deus. Essa é a nossa grande missão e devemos pregar em todo momento, instar, quer tendo a oportunidade ou não, seja oportuno ou não. Esta é uma característica, então, da pregação da palavra de Deus. Vejam, meus irmãos, a segunda característica traz um aspecto aqui de contextualização. O apóstolo, ele diz assim, acompanhem, por favor: insta, quer seja oportuno, quer não. Ele continua: corrige, repreende e exorta. Corrige, repreende e exorta. A ideia de corrigir aqui significa a pregação para convencer aqueles que estão se desviando, se opondo ao caminho da verdade. Traz a ideia de trazer luz aos pecados, para a conversão de pecadores. A ideia, meus irmãos, de repreender é isso mesmo. A repreensão é um confronto direto que o pecador precisa para se arrepender dos seus pecados, para se voltar à verdade, para se voltar ao Senhor. E a ideia de exortação, meus irmãos, é que a palavra de Deus também traz esse auxílio de consolo e de ânimo para a igreja do Senhor. Então, corrige, repreende e exorta. Aqui está a segunda característica. A palavra de Deus, muitas vezes, o Senhor Deus está cuidando do seu povo, corrigindo, repreendendo e também exortando. Eu sei que há uma inclinação do nosso coração para querer só a exortação, não é? A palavra de esperança, o ânimo. Mas, na verdade, meus irmãos, vejam que a maior prova de amor é falar a verdade, até mesmo quando essa verdade dói, quando ela nos confronta. E quando você for confrontado pela pregação da palavra de Deus, não fique com raiva do ministro que está pregando, porque se ele está sendo fiel à palavra de Deus, quem está falando ao seu coração é o próprio Deus, é o próprio Cristo, que está pastoreando você, que prometeu edificar a sua igreja.
e Ele edifica a sua igreja pela poderosa pregação da sua palavra. Entenda o cuidado de Deus, muitas vezes com a sua igreja, corrigindo, repreendendo e também exortando. Meus irmãos, a igreja, ela, nos seus dias de grandeza, ela não temia repreender. Lembrem, por exemplo, do apóstolo Paulo. A carta aos Gálatas nos ensina que, numa certa ocasião, Pedro estava se comportando de maneira contraditória ao Evangelho. Ele não estava querendo se sentar para comer com aqueles que eram convertidos dos gentios, com medo de ser censurado pelos convertidos dos judeus. E Paulo se levanta publicamente e repreende Pedro, o apóstolo Pedro. Ele se tornou repreensível. Então, há uma repreensão dura, mas amorosa, e porque ali está se vendo o perigo que a igreja está correndo, que o coração de Pedro está enfrentando, a divisão que poderia acontecer, e Paulo se levanta e repreende Pedro publicamente. Está lá na carta aos Gálatas. Então, a igreja, no seu tempo de grandeza, ela não se intimida para repreender o que é errado. Eu estava lendo e eu me deparei com uma história da história da igreja muito interessante, que fala de um bispo chamado Ambrósio de Milão. É uma história que aconteceu, bispo do quarto século, e no seu tempo em que ele era bispo em Milão, o imperador de Roma era um imperador chamado Teodósio. E Teodósio era um homem conhecido por ser um homem irado. Mas vejam, esse Teodósio, que se dizia cristão, ele gostava muito de Ambrósio e tinha Ambrósio como seu conselheiro. E numa determinada ocasião, Teodósio mandou um governador para uma cidade chamada Tessalônica. E as pessoas de Tessalônica, vejam só, escutem, fizeram um motim e mataram esse general enviado pelo imperador Teodósio. Olha a confusão, presta atenção. Quando Teodósio soube disso, ele imediatamente organizou uma vingança que seria uma grande matança. Ele primeiro mandou mensageiros dizendo aos tessalonicenses, às pessoas que fizeram isso, que estava tudo tranquilo, que não precisavam se preocupar com isso, que seria apurado. Mas, na verdade, isso era para iludi-los. E, na sequência, Teodósio, o imperador, enviou uma tropa para matar todo mundo. E ele, então, reuniria aquele povo numa arena e todos seriam mortos. Quando o bispo Ambrósio soube disso, foi correndo até Teodósio, ao imperador, e disse: não faça isso. Seja seletivo, ou seja, puna realmente aqueles que fizeram este assassinato, mas não toda a comunidade. Mas, infelizmente, já era tarde demais. As tropas do imperador Teodósio foram a Tessalônica e, num só dia, mataram mais de 7.000 pessoas. Crianças, adolescentes, jovens, velhos, 7.000 pessoas morreram. Ambrósio soube dessa tragédia e se entristeceu. No domingo seguinte, adivinhem, o imperador Teodósio estava indo para a igreja para participar da ceia. Mas o que ele não esperava era que Ambrósio, o bispo de Milão, estivesse esperando ele na porta da igreja. E Ambrósio não permitiu que o imperador, poderoso e raivoso e furioso, entrasse na igreja para participar do culto e receber a ceia do Senhor. Porque nos dias de glória, a igreja não tem medo de repreender o erro. Ambrósio exigiu dele confissão, contrição, e ele se negou e foi embora.
8 meses depois, o imperador Teodósio voltou ao culto e não pôde entrar novamente. Mas ele respeitava Ambrósio, respeitava a igreja, ele não queria essa briga com a igreja. E aí os historiadores dizem que, num determinado momento, ele não resistiu. E ele se humilhou, se ajoelhou nas escadarias da igreja, confessou o seu pecado, se arrependeu do mal que fez. E estabeleceu um decreto que, a partir daquele momento, penas de morte deveriam ser executadas um mês depois, para que houvesse tempo de que houvesse uma averiguação, uma investigação mais completa. Porque nos seus dias de glória, a igreja, os pastores, o povo de Deus não teme repreender. O crente não teme ser corrigido. Ele recebe a correção, a repreensão, entendendo que isso é o cuidado do seu pastor divino, que pastoreia o seu povo. Características da poderosa pregação: entretenimento? Não. A poderosa pregação do Evangelho, ela é urgente, ela é solene, ela corrige, ela também repreende, ela também exorta, ela enche o coração de esperança. Essas são as características. Mas vejam, meus irmãos, tem mais uma característica aqui, eu vou avançar um pouquinho mais rápido, porque o tempo já avança. O pregador também, meus irmãos, ele deve então pregar com longanimidade. Vejam, o texto continua dizendo assim: exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, o ministro do Evangelho deve corrigir, repreender e exortar com paciência, com amor, com zelo. Mas esse zelo não pode estar longe da compaixão, da paciência amorosa, do cuidado. Porque a igreja, o ministério deve almejar a salvação do pecador, a edificação do povo de Deus, a restauração daquele que está se desviando. E a pregação deve ser então uma pregação paciente, uma pregação também doutrinária. Veja, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então é preciso que o povo de Deus receba a doutrina, a palavra de Deus, os ensinamentos das Escrituras. E hoje nós estamos num tempo em que as pessoas não querem doutrina, né? Mas vejam, meus irmãos, a pregação verdadeira, ela é doutrinária, ela está cheia de doutrina, ela está alimentada pela doutrina do Evangelho, da palavra de Deus. Nós precisamos de doutrina, nós precisamos dos ensinamentos da palavra do Senhor, do nosso Deus. Isso aqui, meus irmãos, escutem com atenção, porque o contexto aqui é um contexto bem difícil. Aqui já entro na parte que nos mostra os motivos, o fundamento dessa exortação. O apóstolo Paulo diz assim, versículo 3, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Eu pergunto a vocês, essas pessoas que não suportarão a sã doutrina, elas estão fora da igreja ou dentro da igreja? Numa leitura rápida, a nossa tendência não é imaginar que ele está se referindo ao mundo, não é verdade? Mas deem uma olhadinha no contexto. Voltem a sua Bíblia para o 2º capítulo. A partir do versículo 14, vocês vão encontrar, meus irmãos, palavras do apóstolo Paulo, mostrando como lidar com hereges, com a falsa doutrina que estava no seio da igreja. Timóteo está amedrontado porque esses hereges são audaciosos. Timóteo precisa ser reanimado, Timóteo precisa ter coragem e enfrentá-los com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que a linguagem deles corrói como câncer, versículo 17.
Eles estavam assediando a igreja com aqueles ensinamentos errados, mentirosos. Eles estavam dizendo que a ressurreição já havia acontecido. Então, o problema é grave e é dentro da igreja. Essas pessoas que se levantam contra a doutrina, que odeiam a doutrina, é dentro da igreja, da casa de Deus. Pessoas que se dizem cristãs, que fazem a profissão de fé, que são batizadas, e às vezes chegam a ser mestres na igreja e de repente se levantam contra o Evangelho. O contexto é esse. Se vocês têm dúvidas, deem uma olhadinha no capítulo 3. Talvez o texto mais conhecido desta denúncia de apostasia. O capítulo 3 diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aí o versículo 5, meus irmãos, por favor, leiam. Tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o quê? O poder. E o que diz o versículo? Foge também destes. Esta lista de coisas horrendas fazem parte do coração e da prática de pessoas que têm a forma de piedade, aparentam ser piedosas. Entenderam a gravidade? Foge também destes. E aí, meus irmãos, neste capítulo nós temos a declaração talvez mais impressionante sobre a grandeza da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, que é o texto que nos fala da inspiração das Escrituras. O texto diz, a partir do versículo 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para quê? Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí o apóstolo afirma: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E qual é o texto seguinte? Prega a palavra. Então os tempos são difíceis, Timóteo. Eu gostaria de lhe dizer outra coisa, mas infelizmente, homens que odeiam a Deus e a doutrina e a palavra e ao Evangelho, que negam as coisas mais fundamentais como a própria ressurreição, se levantam e conseguem entrar na igreja, e conseguem confundir, dividir, mas o Senhor conhece os seus, Timóteo. O Senhor conhece os seus. Timóteo, o tempo vai apertar muito mais. Serão desobedientes, irreverentes, odiosos, terão forma de piedade, mas Timóteo, nós temos a arma, nós temos a poderosa palavra de Deus, que é suficiente para corrigir, para repreender, para educar, para fazer-nos andar na justiça, e suficiente para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Todo esse erro, toda essa heresia, toda essa rebelião será destruída pela poderosa pregação da palavra de Deus. Prega a palavra, mas não se ire, não fique furioso, prega com paciência. Lembra-te que o Senhor conhece os seus. Muitos desses que estão dando ouvidos pela poderosa pregação se voltarão novamente ao Evangelho, se arrependerão daquele caminho de afastamento da doutrina, se voltarão à verdade. Prega a palavra, corrige, repreende, exorta. Haverá tempo que não suportarão. E aí o que vai acontecer, irmãos? Vocês prestaram atenção no capítulo 4, quando diz que esses que não suportarão a sã doutrina, eles vão, não sei como está aqui, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças.
talvez uma tradução melhor seria ajuntarão, amontoarão. A ideia de que essas pessoas, elas vão repreender, elas vão rejeitar os ministros fiéis e vão trazer para si mestres, e não é um ou dois, são muitos. Eles procurarão falsos mestres, eles vão investir dinheiro se for preciso, eles vão ajuntar, eles vão amontoar, eles estão tão entregues ao erro, tão endurecidos à verdade, que eles vão se cercar de falsos profetas para alimentar a vaidade de seus corações, vão atrás das fábulas, das invenções, eles estão atrás de novidades, eles não querem as antigas doutrinas da graça, o poderoso evangelho, querem novidades. Então, o tempo não é fácil, e os desafios são muito grandes, mas a igreja tem que acreditar, confiar no poder de Deus e no poder da palavra de Deus. Meus irmãos, vocês creem no poder da palavra de Deus? Vocês creem de verdade no poder do Evangelho, da pregação fiel do Evangelho, da glória e da grandeza da doutrina da palavra de Deus? Você já meditou sobre o que significa para você estudar a Bíblia em casa, com a sua família, e o que significa para você poder, no dia do Senhor, congregar com a sua família, para ouvir a pregação fiel e autêntica da palavra de Deus? Você já parou para pensar no poder, da glória que há nisso, da parte de Deus? Não estou falando de homens, mas estou falando de homens como instrumentos apenas. O benefício para a sua alma, o benefício para a sua família, a salvação de pecadores, a santificação do seu coração. Todos nós, se você é crente, acredite, todos nós temos resquícios do velho homem, coisas erradas que precisam ser corrigidas, mentalidade, às vezes resquícios ideológicos, coisas assim. E a pregação da palavra de Deus vai tratando, vai purificando o seu povo, o povo de Deus, a igreja, vai nos fazendo amadurecer. Através da pregação, Cristo salva pecadores, regenera pecadores, dá fé a pecadores, e aos que já são convertidos, Ele faz com que eles amadureçam, cresçam, e vai moldando cada dia mais a imagem de Cristo no seu povo. É a grande arma contra a apostasia do nosso tempo, a grande e poderosa arma contra aqueles que se levantam, se juntando, amontoando, investindo nos falsos profetas, porque se forem do Senhor, também serão convertidos pela poderosa pregação do Evangelho. Por isso, eu quero encerrar, meus irmãos, falando da principal motivação. Meu Deus, o primeiro versículo é de uma grandeza. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. A palavra conjuro-te é a ideia de uma solenidade tamanha. E Paulo está dizendo: Timóteo, você tem que entender uma coisa. Você vai prestar contas com Deus, que há de julgar vivos e mortos. Os ministros que já morreram também prestarão contas. Naquele glorioso dia que Cristo voltar, os que já foram serão ressuscitados. E os que já estão, todos nós, prestaremos contas com o Senhor. Essa manifestação gloriosa do Rei dos Reis. Você acha, Timóteo, que Ele que derramou o seu precioso sangue pelo seu povo, pela sua igreja, você acha que Ele não prestará contas com o que você anda dizendo aí? Com o que você anda anunciando aí, proclamando aí? Prega a palavra, Timóteo. Aqui está a grande motivação, porque vejam só, quando nós entendemos isso, a igreja entende isso, quando os presbíteros, quando a igreja, quando os oficiais, quando todos nós entendemos isso,
Nós vamos desprezar as ameaças dos homens. Nós vamos desprezar e nós vamos continuar firmes na pregação. Se de repente alguém se levantar e dizer, se você não parar de pregar sobre isso, eu vou embora, eu vou levar meu dízimo daqui. Então que vá, que leve. Porque nós prestaremos contas com Deus. E aí nós não ficaremos, meus irmãos, submetidos à nossa preguiça, que muitas vezes é uma tentação, à covardia, como Timóteo estava enfrentando, ou a pressão dos homens, ou a pressão do mundo, ou a pressão de quem quer que seja. Porque nós sempre lembraremos, diariamente, que todos nós prestaremos contas com o nosso Deus. Esta é a maior motivação. É o maior incentivo para o ministério. A palavra manifestar traz a ideia aqui de um rei que era muito comum. Naquele tempo, o rei, o imperador, fazia visitas às cidades, às vilas. E aí, quando ele anunciava que iria visitar a cidade tal, os governadores davam aquele capricho, né? Mandavam pintar as vias, arrumar, limpar tudo, deixar tudo muito perfeito para que quando o imperador chegasse, tudo estivesse em ordem. Essa é a ideia, que o nosso imperador, a manifestação do seu reino, o Rei dos Reis, vai se manifestar. Ele está voltando. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Nós devemos nos esforçar no poder do Espírito Santo para arrumar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família e a igreja do Senhor também. Eu quero só encerrar com uma aplicação bem rápida. Meus irmãos, valorizem a pregação fiel da palavra de Deus. Meus irmãos, é necessário entender que quando o culto acabar, você já deve estar triste. Meu Deus, eu não vejo a hora de estar novamente com meus irmãos, para adorar o Teu nome e para ouvir a Sua poderosa palavra. Os ministros devem se animar na poderosa pregação do Evangelho, e a igreja deve se animar, se submetendo à fiel pregação da palavra de Deus. E a igreja deve orar pelos seus ministros. A igreja deve zelar por aqueles que começam a dizer assim, eu me sinto vocacionado ao ministério. Opa, isso é muito importante. Começar a cuidar dessas ovelhas, pastoreá-las para uma boa formação, cuidando do zelo, da piedade. Porque a igreja deve orar pelos trabalhadores da seara. A igreja deve cuidar, pregar a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus para os seus filhos. Pregue a palavra de Deus para os seus amigos. Pregue a palavra de Deus para aqueles que você ama e que ainda não conhecem a Cristo. De repente, você já caiu na bobagem de acreditar que não há mais jeito. Meu Deus, é a poderosa palavra de Deus que salva, que transforma. Continue evangelizando, proclamando, anunciando o Evangelho. Seja fiel. Cristo prometeu edificar a sua igreja. Pregue a palavra. E por fim, medite nas Escrituras. Vocês já foram convidados? Imagine a seguinte situação. Imaginem que vocês conhecem ou já ouviram falar de um grande chefe de cozinha. Pensem comigo. Um chefe internacional. E de repente, você recebe uma carta. A carta a carta já foi, né? Uma carta eletrônica. Uma mensagem no WhatsApp, pronto. Que você é convidado para almoçar na casa desse grande chefe, ou jantar na casa desse grande chefe. Você e sua família. E ele vai preparar uma comida especial que você sonha em comer. Chegando lá, a comida é servida, e de repente você prova aquele alimento e você sente um prazer imenso e diz, meu Deus, isso é maravilhoso. E aí você se levanta, abandona o resto do prato ali e vai para sua casa com a sua família.
Não é estranho? Você vai querer degustar tudo aquilo, você vai querer, se você não se importar com as etiquetas, aí, repetir. A mesma coisa, a gente recebe a pregação da palavra de Deus, a gente precisa meditar nas Escrituras. A gente precisa pegar essa palavra e continuar lendo, meditando durante a semana. A gente precisa degustar esse alimento durante a semana. Medite na palavra de Deus. Tome posse da verdade pela fé. Alimente o seu coração. Ore ao Senhor pedindo entendimento. Se prepare para o culto orando, pedindo que os irmãos sejam usados para alimentar a sua família, as escolas, as classes de escola, a pregação da palavra de Deus no culto público. Se prepare para os cultos. E quando receber essa palavra, esse alimento, continue meditando. Continue se apropriando dessas riquezas, desses tesouros que são servidos para o seu coração. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, grandiosamente esta igreja, sempre fiel na pregação poderosa da palavra de Deus. Vamos orar? Bendito seja o teu nome, Senhor, por esta manhã tão especial, por esse momento de culto e adoração ao teu nome e a pregação da tua palavra, que nos ensina que deve ser, que a sua igreja, o seu povo, deve zelar pela pregação fiel e autêntica da tua palavra. Ó Deus, continua levantando obreiros fiéis na exposição da tua palavra, e que a tua igreja zele pela doutrina, com as suas características da pregação, a correção, a repreensão, que os teus ministros continuem se levantando com coragem e também com muito amor e paciência, pregando a doutrina, o Evangelho, a palavra de Deus, solenemente. E assim nós possamos ver, Senhor Deus, a cada dia, o erro sendo afastado do nosso coração, o falso ensino, o ceticismo, a ignorância, que a luz da Tua Palavra jogue fora as trevas dos corações, e possamos ver a cada dia pessoas se convertendo ao Rei dos Reis, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas sendo arrancadas poderosamente das trevas, transportadas para o reino do Filho de Deus, salvas pela graça da falsa religião, da idolatria, da prostituição, dos vícios. Ó Deus, e a Tua Palavra é poderosa para salvar. Glórias ao Teu nome, Senhor Deus. Que nós possamos entender o poder e a grandeza e a necessidade que a Tua Palavra tem de ter primazia no culto e na nossa vida, porque ela é regra de fé e prática para a Sua igreja. Muito obrigado por esta exortação nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.